A minha convidada de hoje é a vereadora com mais mandatos aqui na Câmara Municipal de São José. Ela começou a carreira política ainda na faculdade, participando de importantes movimentos estudantis em favor da redemocratização durante a ditadura militar. Ela é uma das maiores defensoras dos direitos das mulheres, das empregadas domésticas e dos diversos movimentos sociais no estado de São Paulo. Foi segunda presidente mulher da Câmara e luta todos os dias pela justiça que acredita. Uma missão que requer muita força, já que atualmente seus ideais são defendidos por uma minoria aqui no espaço parlamentar. Mas isso nunca a impediu e a sua voz é ouvida, nem que ela precise gritar. Hoje eu entrevisto a vereadora Amélia Naomi. Amélia Naomi, seja muito bem-vinda ao meu programa. É um prazer, Aleph, ser entrevistada por você, é uma pessoa que eu admiro muito. Obrigado. Vamos começar então falando um pouco, da sua vida política. Você me contou que você entrou, descobriu não, mas entrou na política na década com movimentos estudantis. Você participou, de um movimento de redemocratização. Sim. Até na década de 80, né? Sim. Eu acho que hoje muito se fala também sobre ditadura militar, sobre a volta ou não, o que é bom, o que não é. Você que viveu essa época e que esteve ativa na política, o que você faz de comparação com aqueles momentos com agora? É bem diferente, né? Porque nós não estamos na ditadura militar agora, nós estamos num processo democrático. Nós conseguimos, a sociedade civil, responder e as instituições de que esse país é um país democrático. Então, acho que esse é uma questão que está superada. Mas o que eu acho de comparação, aquele momento era um momento muito rico e muito importante, do processo da redemocratização. Nós tivemos um processo da Constituição de 1988, que é uma das constituições muito importantes, Hoje tem várias questões que ainda não foram regulamentadas, mas nós temos questões, por exemplo, o direito do homem, quando o filho nasce, ter 5 dias para registrar o filho. Esse foi um processo que as mulheres lutaram muito na Constituição, nesse processo da Constituição, discutindo o papel do homem na família, porque antigamente ele só tinha um dia para registrar o filho. Então era assim, a mulher tinha o bebê, ele registrava, voltava ao trabalho e ela ficava ali. Então hoje não. E foi discutido muito esse papel, quer dizer, o papel da convivência, do relacionamento, que educar o filho não é só o papel da mulher, é do marido também. Por isso, essa questão dos 5 dias. Hoje nós já avançamos, nós já temos uma licença paternidade até para quem é pai, de uma licença garantida no mesmo tempo das mulheres. Tudo isso foi um debate, abaixo-assinados, e foi muito rico. Hoje, eu sempre digo esse aspecto da Constituição, do ponto de vista das mulheres, porque é uma mudança real, comportamental, da concepção de família e o papel do homem e da mulher. Esse foi um avanço que tem a ver com a questão que mexe, inclusive, com a estrutura, porque o pai, no seu trabalho, ele tem uma licença de 5 dias e era antes. Então, tem todo um conjunto de mudanças. Amélia, o que despertou seu desejo pela política? Olha, foi natural, Eu trabalhava na National e era do movimento estudantil. Na realidade, quando eu entrei para o DA de Serviço Social, eu estava preocupada com tal de um baile, de primeiro ano. E o pessoal da engenharia queria fazer essa atividade cultural. E, bom, foi aí que eu descobri e conheci bastante a questão política e fui me envolvendo. E do movimento estudantil, como eu trabalhava na fábrica, na National, na época antiga Panasonic, me convidaram para entrar na chapa de oposição no Sindicato dos Metalúrgicos. Aí eu me sindicalizei e virei diretora do sindicato. Então foi a Aliança Operária Estudantil. A partir daí a gente teve várias lutas importantes. Eu sou a primeira diretora mulher do Sindicato dos Metalúrgicos, tem muitas outras,
mas fui a primeira e foi a minha chapa, foi assim, ela consolidou um projeto importante. Depois, a primeira gestão foi a construção da Central Única dos Trabalhadores, então participei do processo de elaboração, né, dessa construção. O que você acha que tinha em você que era uma solução para os problemas que você estava vendo? Não, eu nunca achei que tudo é uma solução, sempre lutei por uma mudança na sociedade e por uma sociedade mais justa. Sempre eu continuo acreditando que um outro mundo é possível. Então, baseado nessas premissas, faço Você toda a lutava minha... por Eu isso? luto, defendo os direitos das mulheres. Baseado nessas questões que eu acho que existe hoje no Brasil uma injustiça social muito grande, né? Nós temos aí, infelizmente, uma sociedade injusta, né? Nós podemos ter um outro patamar, né, para aqueles que mais precisam. Então, é por isso que eu tenho trabalhado e lutado, né? Amélia, você é vereadora com maior tempo de Câmara também. Você se considera a parlamentar mais experiente por isso? Não, não. Eu aprendi muito no processo, né? Eu fui eleita na Constituição de 1988, né? Então, essa lei da Câmara, a Constituição, mas no meu primeiro mandato eu aprendi muito. Teve vários mestres na Câmara, né? Luiz Paulo Costa era uma referência, foi ele que ajudou a elaborar muito a Constituição aqui da Câmara. Então, teve vários vereadores que foram referências e que eu aprendi. João Bosco, Carlinhos de Almeida foi vereador aqui. Eu lembro numa campanha eleitoral que os 4 vereadores trabalharam muito articuladamente para que os 4 fossem eleitos. Então, todas as nossas atividades, a gente nominava os 4, né? O Bosco, o Luiz Paulo, Carlinhos, quando era o Carlinhos, nominava a mim e tal. Então, foi um processo muito interessante, aprendi muito com esse pessoal e tenho grandes lembranças de muitos vereadores que passaram por aqui, que eu aprendi. Bastos, né? Então, nossa, foi brilhante aqui na Câmara. Agora, Amélia, hoje, atualmente, você sendo a parlamentar com mais tempo de Câmara, como que você vê isso? Eu vejo que eu tenho um histórico e tenho um resgate desse processo todo, mas me coloco igual a todos os vereadores. Cada mandato é uma equipe, são vereadores novos. Essa, por exemplo, teve uma renovação muito grande e é sempre um aprendizado também de convivência e de atuação com os novos que estão entrando. Então, e você também, eu percebo que parte do seu eleitorado, né, as pessoas que estão trabalhando próximas a você, elas estão com você, inclusive até mesmo desde o movimento estudantil. Você acha que você está há tanto tempo na Câmara também é uma resposta dessas pessoas que acreditam em você há tanto tempo? Não sei, cada fase, cada período É diferente. É diferente, né? Tem mandatos que você trabalha mais com uma questão, né? Eu já trabalhei muito com a questão ambiental, quando foi aquele ano que a gente teve uma mudança na lei orgânica, e aí estava sendo permitido a construção das cavas de areias. A Constituição não permite. E eu fui para as escolas, junto com um coletivo da sociedade civil, e foi uma atuação muito grande. Então, foi um mandato que eu trabalhei muito a questão ambiental. Depois, nós tivemos outro mandato que eu trabalhei muito a questão das trabalhadoras domésticas. Tanto é que a Dilma fez uma lei que deu a garantia dos direitos das domésticas, e para isso acontecer no Congresso Nacional, nós levamos um abaixo-assinado de 4.000 mulheres trabalhadoras que assinaram ou pessoas que foram solidárias. E, assim, poucas cidades tinham uma organização como a gente teve. Então, eu tive um trabalho muito voltado para elas, né? É claro que depois que teve a lei, nós tivemos vários problemas nesse caminhar, porque muitas perderam o emprego, né? Muitas tiveram vários problemas, mas foi uma caminhada importante dos direitos das domésticas. Amélia, você já se lançou também para deputada federal algumas vezes, né? E atualmente você é vereadora. Você pensa em concorrer a algum outro cargo político?
Já pensou sobre Eu gosto de ser isso? vereadora, sempre falo para todo mundo. A vereança é uma relação muito próxima, né? Então, eu não tenho problema nenhum. Eu acho que eu gosto do que eu faço e acho que, claro, com a idade eu tenho mais limitações, né? Porque hoje eu já estou com 62 anos, então não é toda aquela energia que era antes, mas eu gosto do que eu faço. No próximo bloco, a gente vai conversar sobre as principais pautas que a Amélia desenvolveu durante essa carreira política. A gente volta já. De volta com entrevistas, hoje eu recebo a vereadora Amélia Naomi e a gente vai falar um pouco sobre as políticas que ela desenvolveu durante a carreira política dela. Amélia, eu percebo que você desde sempre, como você contou um pouco no primeiro bloco, também teve uma causa muito forte na frente das mulheres, né? Sim. Aqui na cidade, você foi responsável por importantes setores, né? Vara da Mulher, espaços de saúde, de acolhimento, você fez também a cartilha, né, da Lei Maria da Penha e a primeira cartilha também de mulheres na política, né? Isso é uma coisa que vem de você ou que vem da população? Isso é uma plataforma que eu digo mesmo no socialismo, se nós conseguimos o socialismo, chegar no socialismo, a gente ia continuar lutando pelos direitos. Primeiro porque a questão das mulheres é uma questão cultural, né? Então, para você mudar isso, você tem que mudar a cultura. E para isso é muitos anos. Então, a pauta das mulheres, desde o movimento, quando eu era diretora do sindicato, é uma luta que eu sempre tive. Eu acho que é uma questão importante ideológica, né? Porque o machismo ele está encurtido na cabeça, na faculdade, nas escolas, na educação, na TV, na comunicação, em tudo. Então, essa luta das mulheres é uma questão mesmo que eu entendo como uma questão fundamental do meu mandato. Então, sempre eu tenho trabalhado afirmativamente, ou do ponto de vista das trabalhadoras, ou do ponto de vista dos direitos, que eu acho importante, como também essa questão da cartilha. A cartilha que nós fizemos de mulheres na política, ela inclusive, quando fizemos aqui em São José, ela foi referência na Assembleia. A Assembleia Legislativa fez a mesma cartilha enviando para vários partidos e câmaras municipais. Então, a comunicação aqui da Câmara fez um modelo, inclusive, que a gente mandava ela aberta. Então, você, no lugar ali do Câmara Municipal, eles mesmo, era possível você fazer as modificações rápidas para que fosse impressa em cada cidade. Nós fizemos aqui vários seminários, trouxemos a Erondina, e é um movimento das mulheres suprapartidário, né? A gente sempre, quando discute o espaço das mulheres, é um espaço que a gente entende que todos os partidos, apesar que o meu partido, o PT, ele garante hoje 50% de mulheres, tanto do ponto de vista da organização interna do PT, como também nas chapas de vereadores, a nossa representação é garantida, nós não temos esse problema. Mas outros partidos eu sei que não, então a gente sempre fortaleceu as lideranças de mulheres. Eu espero que a gente consiga mudar essa regra eleitoral e que a gente tenha uma mudança radical para não ficar só na política de cotas, né? Porque a política de cotas já mudou bastante, né? Hoje, na medida que a gente tem a obrigatoriedade de 30%, mas no resultado final, a gente não tem o número relativamente, normalmente se tem 15% de mulheres deputadas eleitas, por isso hoje nós temos a obrigatoriedade, né, do financiamento público de campanha para as mulheres. Isso já é uma mudança, mas eu percebo que não é o suficiente, porque ainda nós não temos 30% de deputadas eleitas nessa gestão agora. Então, assim, vai precisar de mudar o processo eleitoral, né? Porque o Brasil é denunciado pela ONU, né? Nós estamos lá em 44º lugar, né? A nossa representação de mulheres é muito pequena. O ideal é que os deputados, mas essa é a maior dificuldade, que nós tivemos a eleição por lista. Se for por lista, eu defendo a tese da Erondina. Primeiro uma mulher, depois um homem, a terceira é a mulher, a quarta. Porque aí sim a gente chega
com o número ideal de mulheres deputadas, vereadoras, prefeitas e tudo mais. Mas ainda vai depender do Congresso, que é um Congresso de homens machista, então é muito difícil. Por isso o Judiciário tem ajudado muito quando define a obrigatoriedade do fundo partidário ser cumprido. Teve uma eleição que não é essa, nós tivemos muitas denúncias de mulheres laranjas, que o financiamento público foi para as mulheres, mas elas não tiveram voto e foi para o partido. Com isso, o Judiciário fez o quê? Cassou o mandato das chapas. Isso foi muito importante, porque agora o dinheiro vai, mas tem que ir para as mulheres. Não tem essa de ter laranja, né? Então, no primeiro ano que teve o financiamento público, o Ministério Público Eleitoral e a Justiça Eleitoral fez a cassação e corretíssimo. Até hoje tem processos ainda no Supremo de vereadores e partidos que estão em julgamento por conta de ter candidatas laranja. E aí, essas candidatas acabam servindo aos homens também, né? Sim, infelizmente. aos partidos, né? E aí, o processo partidário, ele é muito duro e é muito difícil para as mulheres participar. Eu fui da Associação de Vereadoras do Estado de São Paulo. E nessa diretoria, ela existe até hoje, mas a gente sempre percebeu que as vereadoras das cidades pequenas, principalmente, não são eleitas, porque os partidos são ligados a um deputado, um homem. Se ela briga, ela não tem a garantia no município de que ela vai ter legenda, porque ele pega o partido, dá uma provisória para uma outra pessoa e ela fica sem legenda. Então, tem muitos problemas do ponto de vista de garantir a representação real de vereadoras em cidades pequenas e de eleição de deputadas. É um processo que nós temos que fazer uma mudança e as mulheres, nesse aspecto, é um movimento que tem que ser suprapartidário. Isso se aplica a você, porque você também, quando decide fazer alguma pauta, você também se une com as vereadoras aqui da casa, que também, eventualmente, não vão ser do mesmo partido que o seu, né? Sim. Quando eu fui presidente da Câmara, eu assinei um acordo com o Tribunal de Justiça, né? E aí a gente até conseguiu a Lei Maria da Penha, a vara especial e tal. E dentro desse acordo nós colocamos muito que nós trabalharíamos muito a questão da formação. Para mim, formação nos meios de comunicação, de leis, mas principalmente orientação. E por isso que a Câmara Municipal de São José sempre faz as cartilhas, porque a cartilha é um mecanismo de você dar essa orientação para as mulheres, dizer, ó, aqui, está aqui, a Lei Maria da Penha é isso, você tem direito a isso, você vai no 180. Então, isso sempre é um instrumento, né, para orientar as pessoas, né, através de uma cartilha, que é uma leitura e tudo mais. Então, nós sempre, e esse material não é da vereadora, né, do mandato, sempre eu acho que é institucional, porque os avanços que nós temos das mulheres, ela é para todas, né? Por exemplo, a Lei Maria da Penha é para todas, divulgar a Lei Maria da Penha não é só o meu papel, né? É da instituição Câmara Municipal, porque na medida em que você diminui a violência, isso é um salto de qualidade para a vida de todos, porque quando você tem uma família onde a criança que está ali convive com um lar que não tem violência, ela vai sair um cidadão muito melhor, um homem e uma mulher. Na família que a criança convive com a violência, ela reproduz depois, né? Então, hoje nós estamos vendo que, há uns anos atrás, a gente via poucas denúncias de namorados, né, adolescentes que brigavam, né? Tinha poucos casos. Hoje é normal quase, a gente vê com naturalidade essa questão da violência. Isso tem que ser combatido. E eu acho que esse papel não é só nosso, é da instituição, é do país, né, de ter um mundo sem violência. Então, eu acho que é por isso que a gente faz o trabalho coletivo. Qual é o papel da mulher na política? Várias pautas, né? A pauta da violência, ela é a pauta que une todas as mulheres, né, independente de partido, por conta do alto índice, né, que nós temos de violência. Mas
a questão da saúde é fundamental. Eu tenho discutido, e na nossa última cartilha da Câmara, a gente já colocou a questão da saúde da mulher a partir dos 60 anos, porque também não é fácil a mulher mais idosa enfrentar a menopausa, né? Falta informação, né? E a gente pode ter uma saúde melhor e nós podemos, com orientação, ter mecanismo, inclusive, de trocas importantes, né? Então, eu acho que vários aspectos que a gente tem do ponto de vista das mulheres. A questão da violência, a questão da saúde, a saúde na adolescência, a questão da gravidez, né? Eu acho que é importante ter partos humanizados, né? Eu sempre batalhei muito pelo Hospital da Mulher, né? Aqui em São José nós conseguimos fazer o projeto, nós temos hoje um ambulatório, mas o hospital, ele é fundamental porque você tem um lugar que você trata tudo no mesmo espaço, desde a questão do adolescente, do parto, da mulher de mais idade, das mulheres que precisam fazer cirurgias de bexiga, por exemplo. Depois de 40 anos, a mulher que teve 3, 4 partos naturais, ela precisa desse atendimento. E isso, se você for na UBS em algum lugar, não é prioridade. Agora, para elas, né? Para ela é uma prioridade. Então, se você tiver um hospital da mulher, é fundamental. Eu acho que é um salto de qualidade que a gente dá. Nós temos um no estado, era importante ter aqui em São José, infelizmente nós perdemos o hospital, mas é uma luta que eu acho que unifica todas as mulheres. Maravilha. Bom, no próximo bloco eu vou querer conhecer um pouquinho mais da vida da Amélia. A gente volta já. De volta com entrevistas hoje com a vereadora Amélia Naomi. Você trouxe para mim uma lembrança que eu vi que é... Aqui, o primeiro desenho que o meu neto fez, Miguel, este é meu pai. Então, tá aqui os desenhos que ele fez de como ele, com 4 anos, imaginava o pai. Né? Aí, Miguel Akira, já sei escrever o nome do meu pai com colagem, né? E... quando penso no meu pai, lembro de videogame, aos dois aqui no videogame. Jogando. Um presente para o papai, não sei de onde que ele tirou essa moto, mas era o que ele imaginava. E o coração, né? Miguel, a história coletiva. Então é isso que eu trouxe aqui, que eu acho que é muito importante para mim. Eu tenho também todos os desenhos que o meu filho fez, quando ele estava no pré. Então, guardei todos os desenhos e estou guardando do meu neto agora também. E o que te traz essa lembrança? O que faz você guardar esses desenhos? Não, primeiro que eu acho que é muito interessante você ter as memórias e como é que a criança, com 4, 5 anos, vê a família, vê os pais, vê, né, como ela, na sua idade, como ela registra isso, né? Eu acho isso... deveria virar um livro, você entendeu? Por isso que eu guardei todos o do Leonardo também. Um dia, quem sabe, vira um livro, né? Mas eu acho que é muito importante, né, esses registros na memória. Fora as imagens que você tem em foto, que normalmente é assim que a gente vê, eu acho que os registros das escolas é fundamental. Amélia, como os seus filhos te veem? Eu tenho um filho só. Você tem um filho. O seu filho e o seu neto, eles veem você como qual figura? Olha, de uma mãe batalhadora, eu acho que é isso, né? Uma mãe que está sempre ali, batalhando pelas coisas e tal. Até porque eles, de uma forma ou de outra, acompanham e participam, né? Indiretamente do dia a dia, né? Eu não sei, mas assim, pelo que eu vejo, né, de você, das suas atuações, você me parece até aquela mãe calorosa, né? Aquela mãe enérgica. Você é realmente essa mãe? Até uma mãe furiosa, né? Às vezes, às vezes. Aqui tem até uma foto do meu neto, fez para o pai dele, o presente para o meu pai uma moto. Quando meu filho tinha 16 anos, ele me pressionou muito para ter uma moto. Nossa, mas quando ele teve, acho que foi dos 16, não, dos 17 aos 18, resisti.
Nunca teve uma moto. Então, consegui ali Conseguiu. falar não, não, não. Não vai, é isso. É. Eu percebo que existe um cuidado humano também seu com as pessoas, né? Você se importa com os sentimentos, como que as pessoas estão se sentindo também. Isso é importante para um político? Claro. Se a gente não estiver conectado com o ser humano, né, você acaba errando muito, né? Você tem que ouvir, você tem que perceber o que o outro está sentindo e acompanhar, né, o processo. Então, isso eu faço, sim. Você acha que dá para governar sem essa visão sentimental? Não, eu acho que você tem que sempre ouvir as pessoas, né? Você tem que ter a relação, porque senão você pode estar discutindo azul e é vermelho, né? Então você tem que estar conectado com as pessoas. O que acontece quando a gente não tem esse sentimento, esse olhar sensível com as pessoas? Erra muito. Então acaba errando, né? Porque a gente fica longe das pessoas. O poder tem esse problema, né? Então se você não estiver conectado, você vai errar. Queria que você pegasse aqui agora um papel aí de dentro e me falasse o que vem na sua cabeça. Vamos lá, mostra pra câmera. Justiça. Falei disso. Falei disso. Justiça. Eu acho importante. O que é a justiça para você? Pode até deixar. A justiça para mim é você ter direito a viver, né, com dignidade, né, também isso. É ter emprego, justiça é ter emprego, é ter respeito, né, as pessoas terem integridade no seu dia a dia, né, eu acho que é fundamental. Maravilha. Agora mais um. Vou até tirar o justiça aqui que você jogou aqui dentro pra gente não repetir. Vamos lá. Próximo. Direitos humanos. Sempre defendi e defendo. Infelizmente, eu não estou mais na Comissão de Direitos Humanos, mas eu fiz aqui na Câmara Municipal a Comissão da Verdade, né? E foi muito importante, porque tem vários livros e tal, e acho que essa questão é fundamental, né, para você garantir a história. E estou falando assim do direitos humanos baseado na luta contra a ditadura militar, que São José tem uma história importante, registrar que o ITA teve... nós tivemos estudantes do ITA na década de 60 que morreram, né, na ditadura, já em 73, um estudante, mas tivemos muitos estudantes do ITA de 80 que participaram da UNE, né, e essa luta dos direitos humanos é fundamental, e aí eu abordo dentro dessa questão, que é o papel que eu trabalhei aqui muito, que foi a questão da ditadura militar nunca mais. Último papel. Peraí. Uai, não Pegou? tem? Não tem. Cadê? Aí, tem. foi. Mudança. Eu acho importantíssimo. Qual é a mudança que a Amélia busca hoje? Mudança de paradigma. Quero mudança radical. Né? Eu acho que nós não podemos conviver mais com essas ameaças, nós não podemos conviver todos os dias com uma fala machista, homofóbica, né? Então eu quero mudança. Amélia, qual é o futuro que você quer deixar para o seu neto? Uma sociedade, um mundo melhor, que eu digo, um mundo que você tenha igualdade, que você tenha direitos garantidos, que os negros estejam no patamar que eles devem estar, né? Que as mulheres também tenham os seus direitos. Eu espero que a gente tenha garantido, quando o meu neto tiver aí 20 anos, que a Amazônia esteja preservada, que a gente tenha uma qualidade de vida muito melhor que a gente tem hoje. Não digo qualidade de vida, quero aqui dizer, do ponto de vista da Amazônia, a preservação dos bens que a gente tem, esse país maravilhoso, essa cidade linda que a gente mora, é preservar isso. Eu tenho certeza que a gente pode conseguir isso. Sou otimista. Amélia, eu queria que você me respondesse, antes da gente passar para o próximo quadro, quem é a Amélia para você? É difícil você fazer essa pergunta. Eu sou uma mulher inquieta, uma mulher que luta por justiça, mas que sou normal,
né? Que cometo muitos erros no meu dia a dia também, né? Reconheço, mas isso, né? Eu vou te dar uma ajuda, ó. Vou te pedir para você pegar esse espelho. E aí eu queria que você olhasse para ele e você me dissesse o que você vê quando você olha nesse espelho. Ah, ali, o que eu vejo? Isso. Ah, uma mulher guerreira. Ah, maravilha, é isso, né? Ah, Muito obrigado pela sua imagina, entrevista. obrigada. Foi muito bom ter você Obrigada. aqui e que a gente tenha muitas Amélias lutando pelo direito das ah, mulheres. Nós temos. e Muitos lutando jovens aí já. pela justiça do Brasil. Muito Ótimo. obrigado. Obrigada. Conta uma coisa aqui pra mim. Qual seria o grito da Amélia? Ditadura nunca mais.